Olá, boa tarde pessoal. Depois desse longo período de férias, entre aspas, vamos retomar aqui os nossos estudos sobre dilatação, ok? E agora vamos estudar em especial a dilatação volumétrica, aquela dilatação que ocorre em 3 dimensões. Na verdade, toda dilatação dos corpos sólido, líquido ou gasoso ocorrem em 3 dimensões, mas para fins didáticos e analíticos geralmente costuma se dividir em dilatação linear, que estuda apenas uma das dilatações em uma só dimensão, dilatação superficial, que estuda a dilatação dos corpos ocorrendo em 2 dimensões, e por fim a dilatação em 3 dimensões, que é o de fato que ocorre, que é chamada dilatação volumétrica, ok? O estudo é análogo ao que vimos anteriormente, em dilatação superficial e dilatação volumétrica. Sem mais delongas, vamos ao assunto, certo? Então vamos lá. Vejamos. Imagina o seguinte, que você tem este cubo aqui. Esse cubo, obviamente, é um cubo 3 dimensões. E tem um volume inicial, certo? Como todos os corpos sólidos, ocupa um certo volume no espaço. Vamos aquecer. De maneira geral, ao aquecer um corpo, ele tende a se dilatar. E ao resfriá-lo, ele tende a se contrair, reduzir o seu tamanho. Então, vamos aquecer. Mas, antes disso, vamos fazer uma análise seguinte. Se ele tem 3 dimensões, ele tem altura, largura e comprimento. Vamos denominá-las, essas 3 dimensões, de A, B e C. É como se fosse o L. Se fôssemos estudar apenas uma dimensão, isso aqui seria L, representado por L nos livros didáticos, normalmente. Aqui seria L, aqui também seria L, mas aqui vamos chamar de B ou A, tanto faz. Essa ordem aqui não vai importar. Bom, vamos aquecer, como eu falei anteriormente, e a tendência desse corpo é o que? Se dilatar. Então, depois de um certo tempo, o que aconteceu com ele? Sobre o aquecimento, ele se dilatou. Se dilatou nas 3 dimensões. O volume agora já não é mais essa parte aqui vermelha, esse cubo interno. O volume dele agora é essa parte aqui em amarelo, certo? É como se ele tivesse expandido, mas aqui a gente deixou a sombra dele ainda, né? O resíduo dele, para você entender. De maneira didática. Aqui. Então, aqui a altura ficou como C inicial, B inicial é o comprimento, ou largura, tanto faz, e aqui o comprimento ou largura também, do jeito que você quiser chamar aqui, é o A inicial, a parte das dimensões aí. Então, agora ele já não tem mais o comprimento C, esse comprimento aqui passa a ser C maior, ou melhor, C sem esse zero aqui, esse zero pequeno, indicando parte inicial, altura inicial. Aqui passa a ser B, e aqui passa a ser o A, que é o comprimento final, certo? C, altura final, B, comprimento final, e A, largura final. Bom, e nós temos o seguinte, o volume inicial do corpo é dado, já que ele é um cubo, escolhi um cubo porque é o mais fácil para se determinar o volume. É a multiplicação das 3 dimensões. Então, largura, comprimento vezes altura. Então, o volume inicial, que é essa parte aqui em vermelho, é o volume que ele tinha, será as 3 dimensões, uma multiplicando cada outra aí. Então, vai ficar V inicial é igual a inicial vezes B inicial vezes C inicial. Pronto. Assim fica determinado o volume desse cubo em vermelho. Era o volume que ele tinha inicialmente. E qual será o volume do cubo amarelo? Da mesma forma, que é ele depois de expandido, certo? Vai ser o A final vezes o B final vezes o C final. Aí está. Prosseguindo com nossos estudos. Vimos o seguinte, que para determinar o volume é A vezes B, volume inicial, A vezes B, A inicial vezes B inicial vezes C inicial. E também
Vimos que para o volume final é A vezes B vezes C, tudo final. Ora, podemos trocar, no caso do volume final, o A por quem? Esse A aqui, na verdade, se eu estivesse estudando apenas essa dimensão expandida, seria como se fosse o L. Seria, já vimos isso lá na primeira fase, dilatação linear, ou seja, na sua dimensão. Se fosse o L, é L inicial, mas não é um L. Então, é o A. Mas o raciocínio é o mesmo. Essa letra aqui não vai importar. Vezes quem? Abre o parênteses, vezes 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Isso me daria o comprimento, a largura em uma só dimensão. Para a outra dimensão, o raciocínio é o mesmo, só que agora eu vou usar B, certo? Então esse B seria o B inicial, certo? Que seria o comprimento ou a largura, tanto faz. Se fosse só uma dimensão, seria um L. Isso aqui não vai mudar, então vai ficar da seguinte forma. Vai ficar B inicial, esse B maior aqui é dado por B inicial, abre parênteses, 1 mais alfa vezes a variação de temperatura, onde alfa é o coeficiente de dilatação linear, ou seja, para uma única dimensão. Para a largura C, da mesma forma, a largura C seria L, então nós vamos trocar L por C. Esse C seria o C inicial, abre parênteses, 1 mais alfa vezes delta θ. Pronto. Então, para determinar esse volume final, eu posso utilizar esse procedimento aqui. Mas observe se isso aqui é um produto, isto é, uma multiplicação de 6 fatores. Cada parênteses corresponde a um fator. O A é um fator, o segundo parênteses é um fator, o B inicial é um fator, o terceiro parênteses é outro fator, o C é um fator, e o terceiro parênteses outro fator. Então são 6 fatores, certo? Agora esses fatores do parênteses, que é o parênteses na verdade, ele é formado por duas parcelas. Há outros fatores no altura do produto, então eu posso colocar A, B e C juntos. Dessa forma aqui, ó. E os parênteses todos um próximo ao outro. Dessa forma aqui. Apenas peguei o B, coloquei na frente desse parênteses e o C também, inicial, na frente também desse parênteses. Ficou dessa maneira. Mas sabemos o seguinte, que B inicial, A inicial vezes B inicial vezes C inicial, corresponde ao volume inicial. Então eu posso trocar isso aqui por volume inicial, ou seja, V com esse zerinho aqui, indicando que é o volume inicial. Esse V que eu vou trocar aqui, na verdade, é quem? Isso aqui é o volume do cubo pequeno, do cubo menor, antes do aquecimento. E aqui é o volume final do cubo maior. Então, o cubo maior é a multiplicação do cubo inicial, ele tinha um volume inicial antes do aquecimento, vezes em esses fatores aqui, que são todos iguais. Por ser todos iguais, são 3 fatores iguais, eu posso conservar um único e colocar elevado a 3, ou ao cubo. Então, observe, vou repetir aqui, mas vou eliminar. Então, observe o seguinte. Eliminei, conserva só um, como são 3, elevado a 3. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, são os expoentes. Os expoentes aqui é quem? 1 e 1. E onde está a base? O parênteses é a base, certo? Bom, feito isso, agora vamos desenvolver esse produto notável que está aqui dentro. É 1 mais alfa delta θ. Isso é aquele produto notável chamado A, o cubo da soma de 2 termos. Ah, mas aqui tem 3 termos. Não, calma. Só há 2 parcelas. Termo e parcela são sinônimos. Só há 2. Uma parcela é 1, mais a outra parcela é o alfa vezes delta θ, certo? Ah, mas e aqui não são 2? Observe, o que vai separar as parcelas, isto é, os termos, são os sinais de mais ou de menos. Como só tem um sinal aqui separando em 2 partes aqui, são 2 parcelas. Porém, essa parcela aqui, ela tem 2 fatores, o alfa e o delta θ. E delta θ não está multiplicando o delta não está multiplicando o θ. Isso aqui na verdade corresponde a uma diferença. Você sabe disso aqui lá do primeiro ano. Todo delta corresponde à diferença final menos inicial. Prosseguindo então. O que é o cubo de 2 termos? O cubo da soma de 2 termos é o cubo do primeiro
mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, agora o primeiro não vai ficar ao quadrado, e sim o segundo ao quadrado, mais, de novo, o segundo ao cubo. Então ficaria assim, de forma expandida. O cubo do primeiro é 1, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado. Cadê o primeiro? O primeiro é 1. 1 ao quadrado é ele mesmo. 3 vezes 1 é 1. Então precisa colocar aqui o 1. 3 vezes alfa, delta teta. O segundo é delta teta, não vai ficar ao quadrado. Já nessa parcela aqui, vai ficar 3 vezes 1, ou 3 vezes o primeiro, como o primeiro é 1, 3 vezes 1 é 3. Mais o segundo, quem é o segundo? Alfa, delta teta. Mas o segundo ao quadrado, está aqui. O segundo ao quadrado. Mais o segundo ao cubo. Então, alfa, delta teta ao cubo. Está aqui. Pronto, está desenvolvido nosso produto notável. Prosseguindo agora. É o seguinte, eu posso eliminar esta parcela aqui. Por que eu posso eliminar essa parcela? Observe que alfa é muito pequeno. Certo? Alfa é da ordem de 10 a menos 6. E se alfa ficar elevado ao quadrado, ele vai ficar da ordem de 10 a menos 12. Isso é extremamente pequeno. É milionésimo de milionésimo. Algo próximo, muito próximo de zero. Certo? E algo muito próximo de zero, multiplicando qualquer coisa, vai ficar igual, vai ficar próximo de zero também. Então isso aqui tende a zero. Igualmente essa parcela aqui. Porque alfa está ao cubo. Por alfa estar ao cubo, e alfa nós sabemos que é da ordem de 10 a menos 6, então vai ficar 10 a menos 6 ao cubo, vai ficar 10 a menos 18. Menos 18 é algo extremamente indetectável, é algo pequeno, é indetectável. Não dá para detectar algo tão pequeno assim. Então isso aqui pode ser perfeitamente, sem peso na consciência, eliminado também. Então essa parcela vai ser eliminada e essa última também é eliminada, sobrando só as duas primeiras parcelas, certo? E1 ao cubo corresponde a 1 mais 3 vezes alfa delta teta. Bom, e aí nós temos o seguinte, que eu posso trocar esse 3 alfa por quem? Por uma letra chamada gama. E aí eu terei o coeficiente de dilatação volumétrica. Esse gama corresponde, na verdade, a quem então? 3 alfa. Então teremos o seguinte, repetindo aqui, ó. Eu estou trocando 3 alfa por gama. E gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. E corresponde, por sua vez, 3 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Aí está. Grave bem isso aí. Gama é aproximadamente, ou seja, muito, muito próximo a 3 alfa. De maneira que a gente pode dizer que é igual. Bom, agora vamos falar de dilatação dos líquidos. Vamos ter muito cuidado. Então, estávamos vindo apenas dilatação volumétrica dos sólidos. Agora, ou seja, nesta aula agora. Mas aqui, a partir desse momento, vamos ver a dilatação dos líquidos. Dos gases não vamos entrar em detalhes porque é um pouco mais complexo e fica para o estudo dos gases. Em especial, uma parte lá dos gases tem esse estudo aí. Ele depende muito da pressão e da temperatura. A dilatação dos gases. Vamos imaginar esse becker, cujo volume inicial é V, com esse zero aqui indicando que é o volume inicial, preenchido de um líquido. Poderia ser água ou outro líquido qualquer. E um pequeno recipiente, um copo aqui, que vai captar o que transbordar dele, certo? Quando ele for aquecido. Lembra da sua mãe fazendo café às 6 horas da tarde, geralmente derrama água no fogão, porque a água acaba se dilatando devido ao aquecimento e transborda. Então o que vai acontecer é isso aqui também. Mas aqui vamos captar toda a água que for transbordada, certo? Então, ao aquecer, colocando essa vela novamente aí, assim, esqueci de dizer também que está na temperatura θ inicial. Ao aquecer, obviamente, dilatou, certo? Então, se dilatou, tem que transbordar. Então, vamos lá, foi para uma temperatura final e aí começou a gotejar, certo? Então, isso é o que transbordou. O que transbordou de água
poderíamos considerar como sendo a dilatação. Poderíamos considerar como se fosse a dilatação real do líquido. Mas não é a dilatação real do líquido. Por que não é? Porque o recipiente também dilatou. Se o recipiente não tivesse dilatado, o que transbordou representaria fielmente a dilatação do líquido. Mas como o recipiente transbordou, ou seja, ele aumentou de tamanho, então isso não é a dilatação real. Isso é uma dilatação aparente. Vamos imaginar o seguinte, que o recipiente inicial tinha o volume ou capacidade volumétrica de 100 ml. E ao aquecer, o que aconteceu com ele? Ele aumentou de tamanho e foi para 102 ml. E transbordou 3 ml. Qual foi o volume total transbordado do líquido? Ou seja, qual o volume total transbordado? Não, qual foi o volume total de dilatação do líquido? Se o recipiente inicial tinha capacidade de 100 ml, então tinha 100 ml de líquido ali dentro. Quando o recipiente dilatou e o líquido também junto ao recipiente, transbordou 3 ml. Mas o recipiente também cresceu e cresceu para 102 ml. Então o que tem aqui agora é 102 ml de líquido, certo? 2 ml a mais 3 que transbordou, dando portanto 5 ml o total, certo, da dilatação. 3 está aqui fora e 2 está aqui dentro mesmo, porque o recipiente aumentou. Se o recipiente não tivesse aumentado, aqui representaria a dilatação real, mas aumentou. Preste bem atenção. O recipiente, nessa suposição nossa, aumentou de 100 ml para 102. Então agora aqui eu tenho 102 ml. Então 102 ml de líquido dentro, mais 3 que transbordou, 105. Então isso não é a dilatação real. Isso é a dilatação aparente. A dilatação é o que transbordou, mais a dilatação do recipiente. Então, uma forma para ver isso aqui é o seguinte: a variação real do líquido, ou dilatação real, é a dilatação aparente, é o que transbordou, mais a dilatação do recipiente. De maneira geral, os líquidos têm um coeficiente de dilatação muito alto em relação ao coeficiente de dilatação dos sólidos. E é perceptível isso, para a gente ver transbordar. E aqui está uma tabela com alguns coeficientes de dilatação real para alguns líquidos. Por exemplo, o éter, 1,66×10⁻3. Enquanto que a dilatação dos sólidos fica a 10⁻6, que é algo muito pequeno, milionésimo. Aqui fica na ordem dos milésimos, 10 a terceira, certo? Só para ter uma ideia, vamos pegar aqui, deixa eu ver, o álcool, tá bom aqui, ó, vamos analisar. Já que ele tem coeficiente de dilatação de 1,1 × 10 a -3, ou seja, ele, para cada grau que aumenta na temperatura de um determinado volume de álcool, haverá um aumento de 1,1 milésimo do seu volume. Então vamos considerar 1 litro de álcool e que está em uma determinada temperatura, por exemplo 20 graus, e aumenta 1 grau para 21. Então vai aumentar 1 milésimo,1 do seu volume inicial. O milésimo de 1000 é 1. Então 1 milésimo,1 seria 1,1. No caso ml, tinha 1000 ml, então 1,1 ml. Então isso é bem perceptível, certo? Já o sólido não dá para perceber muito isso. Prosseguindo. A água, um caso especial em quase tudo. E na dilatação também, ela não foge à regra. Ela não foge à regra no sentido assim, que ela está sempre melhorando aqui o que eu falei, a expressão. A água, ela sempre, em relação às outras substâncias, ela está fugindo da regra em relação às outras substâncias. E aqui ela vai fazer isso também, certo? Então, observe. Na dilatação dos líquidos, de qualquer coisa de maneira geral, quase todas as substâncias, ao aquecer, aumenta o volume. Ao resfriar, reduz o volume, certo? Se contrai. Com a água acontece o quê? Com a água acontece algo que a gente chama de dilatação anômala. Para uma determinada faixa de temperatura, quando você vai aumentando essa temperatura, ela não aumenta o seu volume, pelo contrário, ela reduz.
contrariando assim a regra que é para a maioria das substâncias. A partir de um determinado ponto, aí sim ela começa a obedecer a regra normal e ao aumentar a temperatura, aumenta o volume. Veja, vamos supor que eu tenho 1 grama de água, certo? Qual é o volume? A pergunta é, qual o volume que 1 grama de água ocupa? A resposta é, depende da temperatura. Então vamos imaginar 1 grama de água aqui, ele está ocupando qual volume? E vamos imaginar que essa água esteja a 0 graus. A 0 graus Celsius, qual o volume que 1 grama de água ocupa? Bom, é próximo de 1 ml, mas não é 1 ml. É 1,00020 ml. Ou seja, 1 ml e 20 centésimos de milésimo. Algo muito pequeno, imperceptível, de maneira que a gente pode desprezar e dizer que é 1 ml. Mas, nesse caso, não vamos desprezar. Vamos considerar isso aqui, para o nosso estudo aqui. Então, observe o seguinte. Eu vou aquecer essa água de 0 grau até 4 graus. O que deveria acontecer? Aumentar o volume. Um pouco, pelo menos um pouquinho deveria acontecer isso. Mas não ocorre. Observe. Eu vou aquecer a água de 0 para 4 graus Celsius. Ela contrai seu volume. Ao invés de aumentar o volume, então não passa a ser mais 1 ml, 0,00020 ml. Agora ela vai ter, em 4 graus Celsius, ela vai ter exatamente 1 ml. Exatamente 1 ml aqui agora. Então, a densidade da água é 1 grama por ml se ela estiver a 4 graus Celsius. Mas normalmente a gente diz que é 1 grama por ml porque a diferença é extremamente pequena, é quase imperceptível. Mas realmente é 1 grama por ml se estiver 4 graus Celsius. Agora, a partir desse momento, sim, quando aumentar a temperatura de 4 em diante, aí ela volta a aumentar, certo? A parte daqui. Ela volta a aumentar o volume, aumentando a temperatura, volta a aumentar o volume. Para 10 graus e por aí vai, certo? O que está acontecendo aí está aumentando o volume com o aumento da temperatura. E quando a temperatura atingiu 10 graus Celsius, por exemplo, o volume dela já é 10,0040 ml. E aí vai continuar aumentando a temperatura, vai aumentar o volume. Quando a temperatura for para... Bom, vocês entenderam. A partir de 4 graus Celsius, quando a temperatura vai aumentando, o volume da água vai também aumentando. Porém, antes de 4 graus Celsius, ou seja, na faixa de 0 até 4 graus Celsius, esse aumento de 0 para 4 provoca redução do volume da água, ou seja, uma contração. Colocando isso em um gráfico, teremos em 0 graus Celsius a água estava quanto? Isso era 1 grama de água que eu tinha, certo? Todo caso apenas 1 grama. 1 grama de água ocupava o volume de 0,0020 ml. Bom, aí quando a temperatura da água foi para 4 graus Celsius, o volume que 1 grama de água ocupou foi exatamente 1 ml. E a partir de 4 graus Celsius, aí o volume voltou a aumentar. Como mostra aí, então em 10 graus Celsius ela passou a ter o valor de 1,0040 ml. Em 11 passou a ter 1,0060 e assim por diante, se pegarmos a tabela. Se ligarmos esse ponto, teremos esta cor aí representando a dilatação da água em função da temperatura. E observe aqui então que o volume de 1 grama de água está caindo quando a temperatura aumenta de 0 para 4. E quando aumenta de 4 em diante, o volume também volta a aumentar. O que explica a dilatação dos corpos? Bom, as partículas que constituem um corpo qualquer, elas estão em agitação, certo? Então, devido às repulsões das cargas elétricas. Então, imaginando isso aqui uma molécula, um átomo, e aqui também uma outra molécula, o núcleo de um átomo tende a atrair o elétron do outro, e vice-versa. Então, eles se atraem
Um atrai o outro mutuamente. Mas quando eles ficam muito próximos, a partir dessa distância aqui, vamos dizer, o que acontece? Os núcleos deles também vão ficar próximos, certo? E aí o que acontece? Núcleos têm o mesmo tipo de carga positiva. Aí eles passam a se repelir. Nesse ponto aqui, como se fosse o equilíbrio. Quando afasta, o que ocorre? O núcleo desse átomo aqui é à esquerda, atrai os elétrons do átomo à direita, e o núcleo do átomo da direita atrai os elétrons do átomo à esquerda. Então eles voltam a se atrair. Então isso aqui fica como uma mola, certo? Fazendo movimento de vai e vem. Então as partículas estão assim. Aqui eu estou representando apenas duas partículas, mas aqui teria uma outra que estaria em sincronia com essa, teria uma para cima e formaria aqui um cristal, uma rede, como se essas bolinhas estivessem ligadas todas com molas. Quando você puxasse uma, todas se movessem simultaneamente, certo? Fazendo movimento de vai e vem. O modelo é parecido com isso. Mas o que é que ocorre? Quando ela se afasta muito além desse ponto, aí já não vai ter mais atração. É como você pegar uma mola, como eu falei antes, quando você comprime a mola, há uma força para expandir a mola. Quando você estica a mola, há uma força tentando puxar a mola para recuperar a sua forma original. Mas se você passar de um determinado ponto, depois que você estica a mola, não vai haver mais aquela força puxando a mola para a sua forma original, porque ela começa a desenrolar, desfazer. É bem parecido, certo? Com esse modelo aqui. Aí, ó. Eles estão assim. Mas isso tem a ver com a dilatação. Tem a ver o seguinte, que se aumentarmos a temperatura, o que é que vai acontecer? Vai aumentar essas vibrações aqui, certo? Vai ficar mais distante. Então, ao aumentar essas vibrações aqui, vai ficar mais distante um do outro, então provoca a dilatação. É isso que vai acontecer. Então, por essa curva, vamos ver o seguinte. A partir desse ponto aqui, o que é que acontece? Se comprimir demais nesse espaço aqui, ó, de D0 até o ponto zero, haverá repulsão. Tenta afastar. Quando se afasta, o que acontece? A atração. E a atração, então, com repulsão, é a força positiva. A atração é a força considerada negativa. A partir desse ponto aqui é a atração máxima. Se também afastar muito, ou seja, além desse ponto aqui, aí começa a diminuir a atração, tendendo para zero. Aí está. Isso que explica por que os corpos dilatam. Ao aumentar a temperatura, aumenta a vibração entre as partículas e elas distanciam uma da outra, provocando assim um aumento no tamanho dos corpos. Bom, por hoje é só. Até terça-feira, quero dizer, até melhor dizendo, segunda-feira, a qual postaremos a atividade, e terça-feira, quer dizer, o conteúdo será postado segunda e a atividade terça-feira. Bom, pessoal, e vamos marcar aqui uma live, como todos os professores estão fazendo, para discutirmos melhor os conteúdos, as dúvidas de vocês, sexta-feira, dia 30, às 19 horas, ok? Agradeço a todos que ficaram até o final. E uma boa tarde para vocês.